Pensemos na imagem de uma torre de vigia. É madrugada, o céu está bem carregado e o radar ali na frente pisca freneticamente. É uma imagem que já causa um aperto no peito só de imaginar. Nossa, com certeza. E cada ponto verde pulsando no monitor parece uma ameaça prestes a explodir. Pode ser, sei lá, um prazo estourando no trabalho, uma flutuação drástica no mercado financeiro ou simplesmente um pneu furado no meio do trânsito. Sim, coisas totalmente cotidianas que ganham um peso absurdo. Exato. Existe hoje uma sensação esmagadora e generalizada de que o radar nunca pode ser desligado. Uma exigência invisível por uma vigilância ininterrupta que, sinceramente, é completamente exaustiva. Algo que até foi mencionado nas nossas fontes por autores como Hugh Prater e o Haroldo Dutra Dias. É um retrato muito fiel da nossa condição psicológica moderna. A gente vive num estado de alerta crônico. Há uma crença profunda, quase instintiva, de que se a guarda for baixada por 1 milissegundo, a estrutura inteira da vida vai desmoronar. Como se a gente estivesse segurando o mundo nas costas, né? Total. O estresse deixou de ser uma resposta pontual a uma ameaça física imediata, tipo fugir de um predador, e se tornou o pano de fundo padrão da existência de quase todo mundo. E é exatamente por causa dessa linha de base de ansiedade constante que a missão desta nossa imersão profunda de hoje se torna tão vital. Nós vamos investigar a fundo a arte da serenidade. Que é um tema fascinante e muito urgente. Muito. Mas olha, com um detalhe importante. A gente não está falando daquela serenidade inatingível, da pessoa que se isola num mosteiro, no topo de uma montanha e fica meditando 18 horas por dia. O objetivo aqui é decodificar a serenidade como uma ferramenta tática, prática e de uso diário. Uma forma de encontrar um centro de gravidade firme bem no meio desse caos do radar piscando. Exatamente. E para fazer isso, nós agrupamos uma pilha de materiais incrível. Temos textos de sabedoria oriental, como o taoísmo de Lao Tzu e o zen budismo de Thich Nhat Hanh. Sem esquecer da filosofia ocidental, claro, com o estoicismo de Marco Aurélio. Sim, e cruzamos tudo isso com mestres contemporâneos do autoconhecimento, como Eckhart Tolle, Hugh Prater, Ramana Maharshi e Paramahansa Yogananda. É um cruzamento de perspectivas muito rico. Mas aí vem o nosso grande gancho, a pergunta que não quer calar. Como, na prática, a gente pode ser sereno quando a bolsa de valores cai, o pneu fura ou as nossas relações simplesmente entram em colapso? À primeira vista, soa como um paradoxo. Mas a primeira coisa que precisamos fazer é recalibrar o que entendemos por paz. A verdadeira serenidade, segundo essas fontes, não é a ausência de conflito. Não é viver numa bolha onde nada de ruim acontece. De jeito nenhum, não é construir um bunker emocional. Trata-se de uma mudança radical na forma como a nossa consciência opera diante do conflito. É um ajuste interno, sabe? E não uma tentativa inútil de controlar um mundo que é, por natureza, incontrolável. Certo, vamos desempacotar isso. Porque, para encontrar essa serenidade, primeiro precisamos entender quem ou o que está roubando a nossa paz, né? A gente precisa tirar a lente do mundo exterior e apontar para dentro. Mover o foco para o mundo interior. E quando fazemos isso, especialmente lendo Eckhart Tolle, esbarramos no grande arquiteto dessa sabotagem, o ego. E ele não usa a palavra ego no sentido comum de fulano é arrogante, certo? Exato, não é apenas vaidade. Tolle descreve o ego como uma estrutura psicológica. Ele usa o conceito do ego em guerra e fala muito sobre o corpo de dor. A grande questão do ego é que ele constrói a própria identidade se agarrando a formas. Formas tipo bens materiais, opiniões. Isso, cargos profissionais, posições políticas e até traumas do passado. O que é fascinante aqui é a vulnerabilidade disso. O ego sabe que todas essas formas são transitórias. Um carro pode bater, um cargo pode ser perdido. A beleza física envelhece. Com certeza. Então, a fundação do ego é frágil e ele vive apavorado. É por isso que ele precisa de conflito. O Tolle diz que o corpo de dor se alimenta de negatividade. O ego busca o drama porque estar certo em uma discussão ou se sentir injustiçado reforça essa ilusão de identidade.
Nossa, isso faz todo sentido. Me lembra muito a analogia de que a mente é como um rádio tocando estático o tempo todo, ali no piloto automático, prevendo tragédias que nunca acontecem. É o famoso sofrer por antecipação. Total. E aí entra a autoinvestigação de Ramana Maharshi, que eu achei genial. Ele propõe uma pergunta central: quem sou eu? O Atma Vichara. Que é uma ferramenta de desconstrução poderosa. Sim, ele ensina que quando a gente tenta achar a raiz desse eu que está sofrendo, a gente percebe que a mente ansiosa não existe como uma entidade real. O Jiddu Krishnamurti também vai nessa linha, dizendo que antes de qualquer revolução externa, a gente precisa de uma revolução interna. Uma mudança na própria estrutura do ser. Mas, olha, eu vou ter que fazer o papel de advogada do diabo aqui. Manda ver. Se a gente destruir a mente, ou o ego, como o Tolle e o Maharshi parecem sugerir, a gente não se torna pessoas passivas, alienadas da realidade. Digo, como alguém paga um boleto ou resolve uma crise se o ego foi, sei lá, aniquilado? Essa é uma dúvida muito comum, mas o ponto não é destruir a inteligência prática. Não é uma lobotomia espiritual. Ufa, ainda bem. Pois é. O que o Tolle esclarece é que se trata de observar. Quando a gente observa o ego criando essas tempestades em copo d'água, a gente cria um espaço. O estado de alerta silencioso. E a ação que nasce desse estado é muito mais eficaz do que a reação impulsiva e egóica. Entendi. Então, a mente deixa de ser o mestre que nos aterroriza e volta a ser só uma ferramenta útil. Exatamente isso. Tá, mas se não somos a nossa mente ansiosa e não devemos reagir pelo medo, como a gente interage com os eventos da vida? Como lidar com a realidade? Aí a gente entra na ideia de parar de lutar contra a realidade e começar a fluir com ela. É aqui que o taoísmo e o estoicismo se encontram de um jeito brilhante. Duas filosofias super diferentes, mas que convergem, né? Vamos começar pelo taoísmo? Tem aquela história clássica de Lao Tzu na fronteira do Tibete. Sim, a lenda diz que ele estava deixando a civilização e um guarda pediu que escrevesse seus ensinamentos. Daí nasceu o Tao Te Ching. O conceito central ali é o Tao, que é o fluxo natural da energia divina do universo. Como se o universo tivesse uma música própria. Perfeito. Uma melodia que se manifesta em 4 fases: nascimento, amadurecimento, declínio e recolhimento. O nosso sofrimento surge quando a gente tenta lutar contra essa melodia. Quando queremos que o amadurecimento dure para sempre e entramos em pânico com o declínio. E tem aquela frase incrível atribuída ao Lao Tzu: quem vence os outros é forte. Quem vence a si mesmo é invencível. E ele lembra que o excessivo nunca dura. Ele diz que um furacão não dura toda manhã. É a impermanência pura. E para complementar isso com uma abordagem mais tática de como lidar com esse furacão, nós temos o estoicismo. O imperador Marco Aurélio é o exemplo clássico. O cara estava no meio de guerras, lidando com traições políticas e pragas. Literalmente liderando um império em crise. Exato. E mesmo assim ele encontrou refúgio na serenidade da filosofia. Mas não a filosofia como reflexão abstrata, e sim como um exercício espiritual muito prático. O estoico é descrito nas fontes mais como um atleta ou um ginasta praticando movimentos morais diariamente. Não é um erudito de poltrona, é alguém treinando para a vida, lendo, meditando, praticando a escuta. E aí que está a síntese entre os dois. O taoísmo ensina a não nadar contra a correnteza do rio, a respeitar a força da água. Já o estoicismo ensina a fortalecer os músculos para nadar com eficiência naquelas partes onde a gente tem controle. É um equilíbrio entre aceitar o que não controlamos e agir com virtude no que controlamos. Ambos buscam a moderação. E aceitação do fluxo imprevisível da vida. Mas para fluir com essa realidade, a gente precisa soltar uns pesos pesados, que são o passado e a ansiedade pelo futuro. A ponte para isso, segundo o nosso material, é o perdão e o mergulho no momento presente. Sim, e o Hugh Prother traz uma visão muito pragmática sobre o perdão. Demais. Ele coloca uma escolha que parece simples, mas é matadora. A escolha entre provar que estou certo e ser infeliz,
ou desistir de estar com a razão e ficar feliz. É um golpe direto no orgulho. O Prather propõe que, como nenhum evento tem um significado único, somos livres para dar interpretações pacíficas às situações. A gente não precisa comprar toda a briga. Ele vê a fé como uma forma de descanso, tipo flutuar sobre as águas em vez de ficar se debatendo. Flutuar é uma ótima imagem. E o Tolle aprofunda isso com a questão do agora, né? Ele diz que a vida e o agora são a exata mesma coisa. São inseparáveis. Pois é, se a gente tratar o agora como um obstáculo para chegar num futuro melhor, a própria vida vira um estorvo. A gente passa a odiar o presente. E a vida só acontece no presente. Tolle conta a história de um anel com a inscrição "Isso também passará". Ah, essa história é maravilhosa. Sim, porque essa frase cria um desapego, um espaço interior. Ela te permite aproveitar as coisas boas sem o medo paralisante de perder tudo e te ajuda a suportar as coisas ruins sabendo que elas são, por natureza, efêmeras. Mas, olha, aqui é que fica realmente interessante. Porque na teoria é lindo. Tem um anel escrito "Isso também passará" e flutuar sobre as águas. Mas a gente sabe que, no momento em que o telefone toca de madrugada, ou que a bolsa de valores derrete e as economias somem, nossa paz vai embora em um segundo. Como sustentar isso na prática da vida real? Isso levanta uma questão importante, que é o teste de fogo dessas filosofias. O Tolle fala sobre o conceito da situação limite. E isso remete também ao que São Paulo descrevia como a paz que excede toda inteligência. Que é aquela paz que não faz sentido lógico diante do caos. Exatamente. O conhecimento intelectual precisa ser seguido pela aceitação radical. Quando a crise atinge em cheio, a reação natural do ego é criar uma defesa rígida. Mas a prática sugere que devemos nos fundir com a situação, parar de resistir ao que já aconteceu. É aquele lance de aceitar que o pneu furou, em vez de ficar esbravejando mentalmente sobre como isso é injusto. Isso, porque quando você para de gastar energia brigando com a realidade, a ação correta surge de forma natural através de nós. Você simplesmente vai lá e troca o pneu. E quando a gente abandona essa resistência do ego, a gente flui com o presente e descobre uma coisa muito surpreendente. A gente não está sozinho. A serenidade não é um isolamento numa caverna, mas uma conexão muito profunda. É um momento em que a jornada se volta para fora, mas com uma nova qualidade de atenção. É onde os ensinamentos do monge budista Thich Nhat Hanh são essenciais. Ele traz o conceito de interexistência. Ou originação interdependente, né? A ideia de que nada existe por si só. Isso. Tudo no universo interexiste. Ele fala muito sobre a atenção plena e a observação profunda como fatores de despertar. Olhou para uma folha amarela prestes a cair. Normalmente a gente olharia para aquilo com tristeza, vendo a folha como uma vítima do vento, morrendo. Mas ele observou de verdade e viu que ela era uma mãe. Ela captou sol, nutriu a árvore inteira e agora estava retornando ao solo de forma super pacífica para continuar a vida de outra forma. É uma mudança de paradigma enorme. Ele mostra a natureza como a nossa grande curadora. Ele até argumenta que o sol no céu também é nosso coração, porque sem ele, a vida interna simplesmente não existiria. Não tem separação real entre nós e o mundo lá fora. E o Paramahansa Yogananda complementa isso perfeitamente. Ele diz que a paz interior deve ser um ambiente estável que a gente carrega para as atribulações da vida. Ele usava a frase "eu sou uma onda de paz". A paz como uma postura ativa, não passiva. O Dalai Lama também traz uma nota importante aí de que a paz vai muito além de evitar conflitos globais. Ela se manifesta nas nossas atitudes diárias, em como tratamos o caixa do supermercado, sabe? Então, o que tudo isso significa, na real? Significa que meditar não é só fechar os olhos no escuro. É cumprimentar alguém com uma reverência sincera, lavar a louça sentindo a água, ou ouvir o som dos passarinhos. É ver o infinito na rotina. Se conectarmos isso com a imagem maior, a gente percebe que o cuidado mútuo é a realização máxima da serenidade. Uma humanidade que desperta para essa interexistência deixa de destruir a natureza e a si mesma, porque no fundo a ficha cai de que ferir o outro é ferir a própria essência.
É impossível machucar o outro sem machucar a si mesmo nesse nível de consciência. Com certeza. É a compreensão definitiva de que estamos todos no mesmo barco. Bom, amarrando as pontas dessa nossa imersão de hoje. A gente viu que a verdadeira serenidade exige que a gente abandone aquelas historinhas de vítima que o ego adora contar, como mostraram Maharshi e Tolle. Uhum. Exige também confiar no fluxo do universo, sabendo que tudo muda, combinando as visões do Lao Tzu e do Marco Aurélio. Exige perdoar e largar o troféu de quem tem sempre razão, como o Prather ensina. E, finalmente, abraçar essa teia imensa de conexão com tudo o que vive, que é a interexistência do Thich Nhat Hanh. O que sobra não é um vazio chato, mas a linguagem pura do espaço interior. Para fechar, eu queria deixar quem nos escuta com uma reflexão provocativa, baseada num pensamento do Zen budismo que o Tolle gosta de citar. Imagine que hoje mesmo aconteça uma daquelas interrupções bem irritantes. Em vez de tratar isso como um obstáculo que impede a vida de acontecer, e se a gente abraçar o obstáculo como a própria vida se desenrolando? É um desafio e tanto. O Zen diz que a neve cai, cada floco no lugar adequado. Qual seria a sensação se a gente simplesmente deixasse cada floco da vida pousar no seu tempo sem tentar controlar a tempestade? Fica aí o convite para a prática de hoje.